Vamos voltar no tempo, lá para os anos 90. Imagina a cena, um show underground, um calor danado, o som é aquele barulho ensurdecedor, sabe? A energia é crua. Exatamente aí, no meio da cena anarcopunk brasileira, que o protesto ganha uma voz. E mais, onde o feminismo cava o seu próprio espaço na marra. A gente vai mergulhar hoje em como essa mistura potente aconteceu. E pra gente sentir o clima de verdade, olha só essa história. De novo, anos 90, palco underground no Brasil. O vocalista morcego da banda Bosta Rala tá lá gritando essa frase pro público. E aí, de repente, ele simplesmente tira toda a roupa e continua o show. E assim, não era só pra chocar, sabe? Era uma declaração radical. A ideia era mostrar que por baixo da roupa das identidades que a gente assume, os corpos são fundamentalmente iguais. Isso, ali, ao vivo, era o anarquismo em ação. Beleza, vamos começar a entender essa história. Do barulho à contestação. Porque toda aquela energia, aquela coisa visceral dos shows, não era só um caos por caos, entende? Era, na verdade, o som de uma geração inteira. Uma galera frustrada com o que o Brasil se tornou depois da ditadura e que encontrou um jeito de transformar todo aquele barulho numa forma muito potente de protesto. Pensa só no contexto. O Brasil tinha acabado de sair de uma ditadura militar, mas as perspectivas para a juventude eram bem poucas. Então, o punk foi muito mais do que só música. Era a válvula de escape. O pogo, a raiva nas letras, tudo aquilo era uma forma de botar pra fora, uma liberação de energia, sabe? Era um jeito de usar o corpo inteiro pra gritar o descontentamento. Ok, agora, a essência anarco. Porque essa rebeldia toda não era vazia, não era só quebrar tudo. Por trás de toda essa fúria, existia uma ideologia política muito forte, que dava um propósito para aquele barulho todo. E é isso que transforma o punk em anarcopunk. Essa frase sobre o morcego mostra o nível do compromisso. Para muita gente ali, o anarcopunk não era só uma fase, sabe? Aquela rebeldia de adolescente. Não, era um projeto de vida mesmo. Uma visão política levada tão a sério que a pessoa queria que a própria família entendesse o porquê daquela luta. Então, no centro de tudo isso estava essa filosofia. O anarquismo, muito inspirado em gente como a pensadora Emma Goldman, era a base de tudo. A ideia era a busca por uma libertação total. Libertar a mente do controle da religião, o corpo do controle da propriedade e a vida, claro, das amarras do governo. E foi aí que surgiu uma pergunta que foi tipo um divisor de águas. No meio de um debate em São Paulo, alguém virou para um punk e mandou essa. Tá, mas o que vocês vão fazer depois de destruir o sistema? E essa pergunta forçou o movimento a pensar além de só ser contra. Beleza, destruir é o primeiro passo. Mas e depois? O que construir no lugar? Entramos agora na terceira parte. O feminismo entra na roda. Porque justamente enquanto a cena amadurecia e pensava no que construir, surgiu uma nova força. Uma força que veio de dentro para fazer a pergunta talvez mais difícil de todas. Como é que a gente vai construir um mundo novo se a gente continua repetindo as mesmas opressões de sempre aqui dentro? E aí a gente chega no conflito central. De um lado você tinha a cena punk dominante, que se dizia antissistema, mas que na prática era um clube do bolinha, dominado por homens, e que fingia não ver as próprias hierarquias. E do outro lado, surge a intervenção feminista. A galera começou a criar seus próprios espaços seguros para poder questionar o óbvio. Peraí, como é que um movimento que se diz contra a opressão consegue ser tão machista e homofóbico? A crítica feminista, então, foi um chamado para a mudança, um chamado à responsabilidade. O argumento era simples: a libertação de verdade tem que ser completa. Não adianta nada lutar contra o Estado lá fora se, aqui dentro da nossa própria contracultura, o patriarcado continua mandando. Era, basicamente, uma convocação para uma revolução interna. Próximo ponto: faça você mesma. E a resposta para esse desafio todo não foi tipo, cansei, vou embora. Pelo contrário, a resposta foi construir uma cena totalmente nova, baseada num princípio muito poderoso de autonomia, o de criar as próprias coisas. E a grande ferramenta para isso foi essa filosofia do faça você mesma, ou como a gente conhece, DIY. Na prática, era um jeito de construir uma cultura alternativa do zero mesmo. Criar seus próprios meios para produzir e espalhar ideias, sabe? Tudo por fora do sistema, do mercado tradicional. E uma das principais ferramentas para isso eram os fanzines. Essas revistas feitas em casa de forma artesanal eram tipo a internet da época, só que de papel. Elas passavam de mão em mão, espalhando arte, espalhando ideias e sempre com uma mensagem muito clara: anti-copyright e anti-comercial. A cultura era para ser compartilhada, não para ser vendida.
Essa filosofia do faça você mesma se tornou algo concreto em eventos como o Festival Vulva La Vida. E isso não era só um festival de música, era muito mais. Era uma zona autônoma temporária, ou seja, um espaço seguro construído por e para mulheres e pessoas dissidentes, onde a arte, a política, a resistência, tudo podia acontecer e florescer, longe daquele olhar masculino que dominava o resto da cena. E era dentro desses festivais que a comunidade ficava mais forte. Pensa nas atividades que rolavam. Oficinas de Wendo, que é uma autodefesa, para fortalecer o corpo, debates para fortalecer a mente, culinária vegana, que também era um ato político, produção de fanzines para espalhar a própria voz. Era autonomia sendo construída ali, na prática, em cada detalhe. E a música, claro, a música era uma arma. Uma letra como essa da banda Putinhas Aborteiras era um ataque direto, sem pedir licença. Era uma expressão de confronto, de liberação pessoal e política. Desafiava padrão de beleza, desafiava tudo. E ainda chamava pra ação, né? Vem anarquizar. Bom, chegamos na nossa última parte, o legado dessa luta. E aí, qual foi o resultado de tudo isso? O impacto dessa mistura de anarquismo, feminismo e punk não morreu lá nos anos 90, não. Ele ecoa, e muito, no ativismo brasileiro até hoje. Essa imagem de uma arte de rua é muito poderosa e resume bem o espírito da coisa. A palavra luto está ali, no lado de figuras com o punho erguido, o que cria um sentido duplo: luta e luto. Porque é exatamente isso. Uma luta que não para, uma luta contínua pela liberdade e, ao mesmo tempo, o luto por todas as vítimas da opressão no caminho. No final das contas, talvez o maior legado tenha sido esse. Ao construir a própria cultura, usando os próprios meios, essas ativistas não estavam só protestando contra o sistema. Elas estavam mostrando, na prática, que é totalmente possível criar alternativas reais, que funcionam, para escapar dos sistemas de poder que oprimem a gente. E essa frase da banda Carne Crua, lá de Sergipe, resume perfeitamente esse espírito. Se desordem a liberdade, seremos subversores da ordem. A desordem aqui não é bagunça, não é caos por caos. É a subversão criativa. É quebrar uma ordem que é vista como opressora. É a busca pela liberdade por meio da quebra de regras que foram impostas. E é com isso que a história do anarcopunk e do feminismo no Brasil nos deixa. Com uma pergunta muito crítica para os dias de hoje. Fica o convite para a gente olhar ao nosso redor e pensar: quais são as ordens que nos aprisionam hoje e como é que a gente pode, de um jeito criativo e coletivo, se tornar subversor dessas ordens?